Olá, pessoal. Então, gravando os exercícios que faltam da sessão hora de estudo. Vamos começar pela página 63, o número 26. Então, nesse exercício aqui, ele diz assim: colocar o alimento no freezer retarda a ação dos micro-organismos. Usar conservantes diminui a velocidade da reação, ou seja, o alimento irá se conservar por mais tempo. Os aditivos atuam protegendo os alimentos dos micro-organismos. E deixando inalterados a cor, o aroma, a consistência, a umidade, etc. Sobre cinética química, julgue as afirmativas. Primeiro, estão entre as condições para que uma reação ocorra o contato entre os reagentes e a afinidade química. Está bem na cara que essa é verdadeira, né? Porque é óbvio que os reagentes têm que entrar em contato para eles conseguirem reagir e produzir os produtos. E eles têm que ter afinidade, porque senão eles não vão reagir entre si, né? Então, essa está correta. 2. Considerando a reação elementar H3O+, mais OH-, dando 2H2O. H3O+, mais OH-, dando 2H2O. A velocidade dessa reação pode ser calculada pela expressão V igual a K, que multiplica H3O+, OH-, H2O. Tá errado, né? Porque o V é igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes, e o H2O é produto. H3O+, que multiplica a concentração do OH-. Se tivesse algum número aqui na frente, daí ele ficava elevado, né? Mas o que importa é só os reagentes e não os produtos. Então, essa está errada. 3. A elevação da temperatura aumenta a velocidade de reações químicas exotérmicas e endotérmicas, certo? Favorecendo mais as reações endotérmicas, pois as reações ocorrem com absorção de calor. Eu nunca tinha comentado isso, né? Mas sim, é correto, porque as reações endotérmicas são aquelas que gostam de calor. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor. Então, sim, as reações endotérmicas gostam mais de calor, vai favorecer mais elas o aumento da temperatura, né? Mas também vai favorecer as exotérmicas, tá? 3, está correta. E 4, os catalisadores são substâncias que aumentam a energia de ativação. Já está errado aqui, né? Eles diminuem a energia de ativação. Então, resposta correta, letra B. Número 27. A camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta Terra, pois controla a passagem de raios ultravioletas que, em excesso, são considerados prejudiciais aos seres vivos. Ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vêm observando o aumento da incidência desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural, que pode ser acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. A equação a seguir representa o equilíbrio da transformação espontânea do ozônio em oxigênio. 2O3 dando 3O2. Supõe-se que o processo dessa reação de decomposição ocorre em duas etapas, segundo o mecanismo. A primeira etapa, rápida, e a segunda etapa, lenta, lá em cima. A lei que expressa a velocidade da decomposição do ozônio é... Daí você tem que saber aqui que o que importa não é aquela 2O3 dando 3O2, porque ela é a reação global, né? Ela é a total. Mas como ela ocorre em etapas, então são as etapas que influenciam na lei da velocidade. E qual etapa, mais especificamente? A etapa lenta. Então, deixa eu colocar a equação da etapa lenta aqui. A etapa lenta, ela ocorre assim, O3 gasoso mais O gasoso dá O4, né, que é 2O2 gasoso. Então, para fazer a expressão da velocidade, é só multiplicar K pela concentração dos reagentes. O primeiro reagente gasoso, então ele entra, né? O3, não elevado a nada, que multiplica a concentração de O, também é gasoso, então também entra,
não tem nada na frente, então não é elevado a nada, né? Sempre esquecendo que aqui é vezes, né? Então, é a letra C, beleza? Número 28. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Beleza. 28. Ao estudar a reação A mais B dando C, verifica-se que a velocidade de formação de C quadruplica quando as concentrações de A e B são dobradas. Então, vamos escrever isso matematicamente. Então, quando a velocidade quadruplica, quando A e B são dobradas. Então, quando o A dobra e quando o B dobra a concentração, né? Quando o A dobra a concentração e o B dobra a concentração, a velocidade quadruplica. Então, o que isso significa? Que quando o A dobra, a velocidade dobra, e quando o B dobra, a velocidade dobra, porque daí, multiplicando os dois, dá o quadruplica, né? Então, quando o A dobra a concentração, a velocidade dobra. Quando o B dobra a concentração, a velocidade dobra. Porque o que ele falou para a gente? Que quando o A dobra e o B dobra, a velocidade quadruplica. Então, eu decompus em duas etapas, tá bom? Então, o que significa isso matematicamente? Quando o A dobra, então vou colocar um 2 de dobra. O V dobra, então vou colocar um 2 de dobra. E aí aqui, você eleva x e lá ao número. No caso ali é 2 elevado a 1, né? Porque daí você consegue cortar as bases, então você encontra que x é igual a 1. Essa aqui é a ordem em relação ao reagente A. E aqui é a mesma coisa. Quando o B dobra, a velocidade dobra. Então, aqui eu coloco x, ali eu coloco 1, porque não está elevado a nada, aí eu consigo cortar as bases. E aí eu encontro que x é igual a 1 também para o B. E aí, como que fica a lei da velocidade? Vou fazer ela aqui do lado. São dois reagentes, né? V é igual a K, que multiplica a concentração do reagente A elevado a 1, né? Porque a ordem dele é 1, então não preciso colocar, vezes a concentração do reagente B, também elevado a 1, então também não preciso colocar, que é a letra D. Tranquilo? Beleza? Exercício 29 da UEL. Os dados experimentais para a velocidade da reação V, indicados no quadro a seguir, foram obtidos a partir dos resultados em diferentes concentrações de reagentes iniciais para a combustão do monóxido de carbono em temperatura constante. Então, deixa eu colocar aqui experimento, a concentração do CO em mol por litro, do O2 em mol por litro e o que aconteceu com a velocidade. Experimento 1, 2 e 3. Aqui, CO1, CO2 e CO1. O2, 2, 2 e 1. E a velocidade? 4 vezes 10 na menos 6. 8 vezes 10 na menos 6. 1 vezes 10 na menos 6. Então, vamos ver o que acontece. Primeiro, os reagentes aqui são o CO e o O2. E aí a gente vê o que acontece com a velocidade quando a gente faz eles. Então, vou fazer aqui em cima para o CO. No caso do CO, vamos ver. Eu preciso
ver o que acontece com a velocidade quando eu mexo só com o CO. Então, o O2 tem que estar constante. Então, eu vou pegar essa etapa aqui, ó, comparar o experimento 1 com o experimento 2. Porque daí, tudo que acontecer com a velocidade não vai ser por causa do O2, ó, ele se mantém constante, tá? Então, aqui na etapa 1 com 2, quando o CO dobrou, então, eu vou colocar um 2 de dobrou. O que aconteceu com a velocidade? 4 vezes 10 na menos 6, passou para 8 vezes 10 na menos 6. Também dobrou, né? Então, a velocidade também dobrou. E aí, eu determino que a ordem, isso eu faço colocando x e do outro lado, colocando na mesma base, né? Como aqui já está na mesma base, é simplesmente colocar um lá em cima. Então, eu corto as bases e eu encontro que x é igual a 1. Então, para o CO, a ordem é 1. Agora, vamos ver para o O2, que é o outro reagente. Então, aqui eu tenho que manter o CO constante. Então, aonde que o CO é constante? Aqui, ó, 1 e 3. E aí, o que aconteceu com o O2 nessas etapas? Ó, na 3 ele era 1, na 1 ele era 2. Ele dobrou, né? Comparando a 3 com a 1, eu vou saber que tudo que aconteceu com a velocidade foi por causa do O2, porque o CO se mantém constante. Então, o que aconteceu com o O2? Quando ele dobrou, o que aconteceu com a velocidade? Ó, passou de 1 vezes 10 na menos 6 para 4 vezes 10 na menos 6. Ela quadruplicou. Então, quando a concentração do O2 dobrou, a velocidade quadruplicou. Beleza? Então, aqui eu coloco x. E aqui sim eu tenho que mudar a base, porque ó, eu não posso cortar 2 com 4. Então, eu tenho que fazer esse 4 virar 2. E aí, como é que eu faço? 4 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. E agora sim eu posso cortar as bases. Então, eu encontro que x é igual a 2. Essa aqui é a ordem em relação ao O2, tá bom? Então, como que fica a resposta ali? Ali, na verdade, ele falou que era M e N, né? Era só ter colocado M aqui e N ali, tá? É a mesma coisa que X, tá? Ele quer saber, respectivamente, os valores de M e N. Então, é como se eu tivesse colocado M aqui e N ali. Então, eu teria encontrado que o M vale 1 e o N vale 2. Então, a resposta correta é a letra A. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, se ficou dúvida, vocês me perguntem, tá? Então, agora vamos fazer o exercício 30, que diz assim: o gás cloreto de carbonila, COCl2, fosgênio, extremamente tóxico, é usado na síntese de muitos compostos orgânicos. Conhecendo os seguintes dados coletados a uma dada temperatura. Então, vamos ver aqui. Aqui é o experimento. Concentração do CO, concentração do Cl2 e velocidade. Concentração do CO, experimento 1, 2 e 3. Então, no experimento 1, a concentração do CO era 0,12, depois 0,24 e 0,24. Aqui do Cl2 era 0,20, 0,20 e 0,40. E a velocidade 0,09, 0,18 e 0,72. Tá bom?
Então tá. Vamos ver o que ele está pedindo. Ele pede a expressão da lei da velocidade e o valor da constante K. Ele está pedindo também para calcular o K, tá? Então, eu vou ensinar vocês como é que faz isso. Então, vamos primeiro encontrar a lei da velocidade. Vamos ver o que acontece com o CO. Então, vamos ver a ordem da velocidade em relação ao CO. Então, se eu vou analisar o CO, o CL2 tem que se manter constante. Então, onde que ele se mantém constante? Experimentos 1 e 2, né? Então, vamos ver o que está acontecendo com a velocidade, porque daí vai ser em relação somente ao CO. E, ó, do 1 para o 2, que é onde o CL2 está se mantendo constante, a concentração do CO, então, para o CO, o que aconteceu com a concentração do CO? Ela passou de 0,12 para 0,24, que é o dobro. Eu vou colocar um 2 de dobro ali, tá? E o que aconteceu com a velocidade? De 0,09 para 0,18, ela também dobrou, tá bom? Então, qual que é a ordem? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1. E aí eu encontro que x é igual a 1. Então, essa aqui é a ordem da reação em relação ao CO. Então, agora vamos ver para o outro reagente, que é o Cl2. Então, se eu vou analisar o Cl2, o CO tem que estar constante. Onde ele está constante? Experimentos 2 e 3. Experimentos 2 e 3 é o que eu vou comparar para o Cl2. Então, o que aconteceu com o Cl2 nos experimentos que o CO esteve constante? Quando a concentração do Cl2 dobrou, a velocidade passou de 0,18 para 0,72, que é quadruplicou. Então, ela quadruplicou. Aqui eu vou ter que mexer na base, né? Porque 2 elevado a x é igual a 4, só que eu não posso cortar as bases, porque elas não são iguais, né? Então, como é que fica? 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado, porque 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 4. E aí eu corto as bases e eu encontro que x é igual a 2. Essa aqui é a ordem em relação ao Cl2. Então, como fica a lei da velocidade? V é igual a K, que multiplica a concentração do CO elevado à ordem, que é 1, então não preciso colocar, e a concentração do Cl2 elevado a 2, que é a ordem do Cl2. Essa aqui é a lei da velocidade. Então, a gente já sabe que vai ser a letra D, né? Mas eu vou calcular o K para vocês verem como se calcula. Eu vou apagar tudo aqui? Não, não vou apagar, não. Vou passar a lei da velocidade ali para cima, tá? Para sobrar mais espaço. Então, a gente encontrou que V é igual a K, que multiplica a concentração do CO, que multiplica a concentração do Cl2 ao quadrado, certo? Era isso, né? Isso aí. E aí, como é que eu faço para encontrar o K? Aí eu escolho qualquer um desses experimentos e substituo os valores. Ó, experimento 1, vou pegar o experimento 1, tá? Aqui, quanto que é o V? 0,09. Quanto é o K? O K é o valor que eu quero encontrar. Quanto é a concentração do CO? 0,12. E quanto é a concentração do Cl2? 0,20. Eu só tenho que cuidar para pegar sempre do mesmo experimento, tá? Só que aqui é 0,20 elevado ao quadrado, né? Porque o Cl2 é ao quadrado. E aí, como é que fica? 0,09 é igual a K, que multiplica alguma coisa que eu não tenho esse valor aqui, tá? Eu simplesmente já passei dividindo. 0,09 dividido por tudo aquilo. Que eu só tenho o valor inteiro. Então, como é que eu fiz? Primeira coisa, 0,09 é igual a K que multiplica 0,12 que multiplica 0,20 ao quadrado. Aí, primeira etapa, eu resolvi o 0,20 ao quadrado. Daí eu multipliquei esses dois números
E aí depois eu passei a multiplicação dividindo para lá e encontrei o valor de K. E esse valor de K deu 18,75, tá? Que é a letra D, né? Aproximadamente 18,8. Então é esse aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá bom? Letra D. Agora vamos fazer o exercício 31. Exercício 31, ele diz assim: a oxidação da amônia, conhecida como nitrificação, é um processo que produz energia através de duas reações. A nitrosação, que é a oxidação da amônia dando nitrito, que é o NO2-, através da seguinte equação química, aquela equação ali. E a nitração, oxidação do nitrito para formar nitrato, que está errado aqui, tá? Esse nitrato não é NO2-, é NO3-. Segundo a equação química que está ali embaixo. Então, ele deu dois dados, duas tabelas, só que elas estão juntas ali para confundir vocês, tá? A primeira reação, aquela ali do lado esquerdo, essa aqui, ó. Essa parte aqui é aquela equação lá de 2NH3 mais 3O2, é aquela lá de cima, né? E aí, essa segunda tabela aqui é a equação de baixo, que é a nitratação, tá bom? É possível afirmar que aqui eu vou fazer para as duas etapas a equação da velocidade e a gente vai analisar as alternativas, tá? Então, vamos lá. Na primeira etapa, que é a nitrosação, como que é? O NH3, O2 e velocidade. O que aconteceu aqui? Aqui o NH3 era 0,1, passou para 0,2 e voltou para 0,1. Aqui 0,05, depois 0,05 e depois 0,1. E a velocidade? 1,4 vezes 10 na menos 3, 5,6 vezes 10 na menos 3 e 5,6 vezes 10 na menos 3. Beleza? Vou fazer primeiro para essa, tá? Para a gente encontrar a equação da velocidade para essa aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo aqui. Em relação ao reagente NH3, para o NH3. Então, o outro tem que estar constante, né? Então, ele está constante aqui, ó, nessas duas, 0,05. Então, o que está acontecendo com o NH3? Ele passou de 0,1 para 0,2, ou seja, ele dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? Passou de 1,4 vezes 10 a menos 3 para 5,6 vezes 10 a menos 3. 1,4, isso aqui é 4 vezes maior, né? Então, ela quadruplicou. Então, como é que fica? 2 elevado a x é igual a 4. E aí eu tenho que mudar a base. 2 elevado a x é igual a 2 ao quadrado. Porque daí eu posso cortar as bases e encontrar que x é igual a 2. Então, encontrei a ordem da reação para o NH3. Agora, vamos ver a ordem para o O2. Para o O2. Então, eu tenho que encontrar onde o NH3 é constante, que é aqui e aqui, né? Então, vamos ver o que aconteceu com o O2. Passou de 0,05 para 0,1, que é o dobro. Então, a concentração do O2 dobrou. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade também quadruplicou, né?
Passou de 1,4 para 5,6. Então, quadruplicou. Então, vai dar a mesma resposta, né? 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado. E aí, eu corto as bases e encontro que x é igual a 2. Encontrei também a ordem da reação para o O2. Então, eu encontrei que a lei da velocidade para essa aqui é V igual K que multiplica a concentração dos reagentes. O primeiro reagente, NH3. Qual a ordem? A ordem para o NH3 é 2. O segundo reagente, O2. Qual a ordem para o O2? 2. Então, com isso aqui, eu consigo eliminar. Vamos ver. Vamos analisar, ver se a gente já consegue chegar na resposta. Letra A. Quando a concentração da amônia duplica, a velocidade da reação triplica. Concentração da amônia duplica. A concentração da amônia duplicou. O que aconteceu com a velocidade? Ela quadruplicou, né? Então, essa aqui está errada. Letra B. As duas reações de oxidação são reações complexas. Não são reações complexas, porque elas estão formando produtos, tá? Produtos normais. Produtos que são íons, então não são reações complexas. Letra C. A ordem da reação em relação ao oxigênio é a mesma nas duas reações. Então, essa aqui eu já não sei, né? Porque eu preciso fazer daí para a outra parte da tabela, para a segunda reação. Então, ainda não fiz. Então, pode ser a letra C. Letra D. Na reação de oxidação do nitrito, que é a segunda que a gente ainda não fez, né? A ordem global da reação é 3. Então, ainda não sei, pode ser essa aí. E na reação de oxidação da amônia, a ordem global da reação é 3, que é essa aqui que a gente fez. Essa tá errada, né? Porque ó, a ordem global é 2 mais 2, é 4. Então, essa aqui a gente já pode eliminar. Então, estamos entre a C e a D. Vamos ter que fazer a segunda, né? A segunda tabela. Então, vamos lá. Aí, aqui os reagentes são NO2 menos O2 e aí a velocidade. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui, a concentração do NO2 menos era de 0,25, aqui 0,5 e aqui 0,5. Aqui 0,1, 0,1 e 0,2. E aqui a velocidade 2,3 vezes 10 na menos 3, 9,2 vezes 10 na menos 3 e 1,84 vezes 10 na menos 2. Então, aqui eu já vou mudar, tá? Vou colocar na mesma base para eu poder comparar mais fácil. 1,84 vezes 10 na menos 2 é a mesma coisa que 18,4 vezes 10 na menos 3, porque daí fica mais fácil de eu comparar com os outros, tá? Então, vamos determinar a ordem aqui nesse caso. Para o NO2. Para o NO2. O que está acontecendo? Então, se eu estou fazendo para o NO2, o O2 tem que ficar constante, né? Então, é aqui com aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo com o NO2. Passou de 0,25 para 0,5, dobrou. E a velocidade? Passou de 2,3 para 9,2. E o que é isso aqui? É 4 vezes mais, né? Quadruplicou. Então, coloco o x, mudo a base, 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quadrado, e aí eu encontro que x igual a 2. Essa aqui é a ordem da reação
para o NO2. Agora, vamos fazer para o O2. Para o O2, eu tenho que manter o NO2 constante. Então, é aqui com aqui, né? Então, vamos ver o que aconteceu com a concentração do O2. Passou de 0,1 para 0,2, duplicou. E a velocidade, o que aconteceu? Que ficou meio apertado, né? Passou de 9,2 para 18,4, que é o quê? O dobro, né? 9,2, o dobro é 18,4. Então, ela também dobrou. Então, aqui eu não preciso mudar a base. 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 1, porque elas já cortam. Então, eu encontro que aqui x é igual a 1. Essa aqui é a ordem da reação para o O2. E daí, com isso, eu já consigo eliminar a letra C, né? Porque ali, na letra C, diz que a ordem da reação em relação ao oxigênio é a mesma nas duas reações. E naquela outra tabela, a gente tinha encontrado que a ordem para o O2 era 2. E aqui a gente encontrou que é igual a 1. Então, não, essa está errada. A certa é a letra D. Porque diz que na reação de oxidação do nitrito, a ordem global da reação é 3. Sim, vai ser quando eu montar a equação, porque a ordem para o O2 é 1, a ordem para o NO2 menos é 2, então somando dá 3. Beleza? A ordem global vai ser 3. Então, a correta é a letra D. Tudo bem? Agora vamos fazer o último. Que é o 32. O 32 diz assim: a tabela abaixo apresenta os resultados obtidos para o estudo cinético de uma reação química elementar, na forma AA mais BB mais CC dando D mais E. Então, são 3 reagentes, A, B e C. Tá bom? Aqui ele quer que você determine, na letra A lei da velocidade da reação. Então, vamos ver os experimentos. São 4 experimentos que ele fez aqui. 1, 2, 3 e 4. Então, se são 3 reagentes, o primeiro reagente é o A, o segundo reagente é o B e o terceiro reagente, o C. E o que acontece com a velocidade? Já vamos ver. Vamos ver. Aqui, o A passou de 0,1 para 0,2, 0,1 e 0,1. O B passou de 0,1, 0,1, 0,2 e 0,1. O C, 0,1, 0,1, 0,1 e 0,2. E a velocidade? 8 vezes 10 na menos 4. E todos os outros são 10 na menos 3, né? Então, vou mudar eles para menos 4, tá? Menos 4 é a mesma coisa que 16 vezes 10 na menos 4. O outro também 16 vezes 10 na menos 4. E o último, 32 vezes 10 na menos 4. Tá bom? Daí ele quer na letra A que você determine a lei da velocidade. Então, vamos determinar primeiro para o A. Então, se eu estou vendo o A, os outros têm que se manter constantes. Então, vamos ver onde que o A muda e o B e o C não mudam. Que é aqui, né? O B não mudou, o C não mudou e o A mudou. Então, vamos ver o que acontece no experimento 1 e 2. Aqui, para o A
a concentração duplicou. E o que aconteceu com a velocidade? Passou de 8 para 16, então ela também duplicou. Então, aqui eu vou encontrar que x é igual a 1. Essa aqui é a ordem para o A, tá bom? E para o B? Para o B, eu preciso encontrar um lugar onde A e C sejam constantes. Eu já vou apagar aqui para não confundir nossa cabeça, tá? Um lugar onde o A e o C estejam constantes. Que daí eu acho que é 1 e 3, né? Ó, aqui se manteve constante o A, se manteve constante o C e o B mudou. Então, tudo que está acontecendo com a velocidade é por causa do B. Então, vamos ver. A concentração do B passou de 0,1 para 0,2. Então, ela duplicou. E o que aconteceu com a velocidade? Passou de 8 para 16, vezes 10 a menos 4. Por isso que eu deixo na mesma base, tá? Para comparar só o número da frente. Então, de 8 para 16, ela também duplicou. Coloco o x, coloco 1, corto as bases e aí eu encontro que a ordem da reação para o reagente B é 1, assim como era para o A. E para o C? Vamos ver para o C. Preciso encontrar lugar onde A e B estejam constantes. E o C mudando. Então, onde que o A e o B estão constantes? Vamos ver. 1 e 4? 1 e 4, né? 1 e 4, o A se manteve constante. 1 e 4, o B se manteve constante. E o que aconteceu com o C? Vamos ver. A concentração passou de 0,1 para 0,2, dobrou. E a velocidade passou de 8 para 32, então ela quadruplicou. Então, aqui eu vou ter que mudar a base. Então, aqui eu faço que 2 elevado a x é igual a 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Daí eu corto as bases e encontro que x é igual a 2. Ordem para o reagente C. Tá? Então, a lei da velocidade vai ficar como? Deixa eu fazer aqui embaixo. V igual K que multiplica. O primeiro reagente é o A. A ordem dele é 1, não preciso colocar. Multiplica. O segundo reagente é o B. A ordem dele, 1 também. Não preciso colocar. E o terceiro reagente é o C. A ordem dele, 2. Esse aqui eu coloco. Essa é a lei da velocidade. Tá bom? Tranquilo? Vamos ver o que ele está pedindo na letra B. Exercício 32, letra B. Na letra B, ele pede o valor da velocidade da reação quando as concentrações de A, B e C são 0,2. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é encontrar o K. Então, eu vou pegar a lei da velocidade, vou encontrar o K daquele jeito que eu tinha feito antes, tá? Então, a lei da velocidade que eu encontrei foi V igual a K, que multiplica a concentração de A, multiplica a concentração de B, multiplica a concentração de C elevado ao quadrado. E aí eu vou escolher a primeira, tá? O experimento 1. Daí eu vou substituir os valores. Para o experimento 1, a velocidade é 8 vezes 10 na menos 4. 8 vezes 10 na menos 4 é igual. K que multiplica. A concentração de A, 0,1. A concentração de B, 0,1. A concentração de C, 0,1. Então, aqui, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1 ao quadrado. E aí, aqui, dividindo e multiplicando, eu encontro que K é igual a 8. Tá? Então, eu encontrei que o K é igual a 8. Então, com isso aqui, eu acho que o V é igual K, que eu achei que é 8, multiplica a concentração de A, multiplica a concentração de B e multiplica a concentração de C ao quadrado. E ele está me pedindo para calcular o V,
quando a concentração de A, B e C é igual a 0,2. Então, é só substituir ali, ó. 8 vezes o A é 0,2, o B é 0,2 e o C é 0,2 ao quadrado. Aqui eu encontro que V é igual a... Quanto que deu isso aqui? 0,0128. Qual a unidade de V? Daí você olha lá na tabela. A velocidade da reação está em mol vezes litro na menos 1 vezes segundo na menos 1, tá? Porque tem que colocar a unidade. Mol, litro na menos 1, segundo na menos 1. Então, eu encontrei esse valor de V, que é a pergunta da letra B, né? Tranquilo? Se qualquer coisa, vocês me perguntem de dúvida, tá? Amanhã nós vamos ter o dia para tirar dúvidas. Então, amanhã vai ser um dia para vocês revisarem o conteúdo a partir daquela parte de fatores que influenciam a velocidade da reação e aí tirarem dúvidas para quinta-feira a gente fazer o exercício avaliativo, tá? Então, tranquilo. Beijos, até a nossa próxima aula.